Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais nosso ali também, né, nos cases. Acho que a gente vê case que a gente ainda acaba se inspirando nos gringos para contar a história, sabe? Acho que a gente pode ter um pouco mais do jeito brasileiro de contar a história, né, Léo? Foi uma coisa que eu falei também durante a passagem lá pelo palco, é que o Brasil tem muita coisa a oferecer para a publicidade, para o design, e muitas vezes oferece, mas até não está lá na ficha, né? Os créditos de onde que veio. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast. Antes de fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje, se inscreva nos nossos canais, se você está nos vendo no Spotify, no YouTube, em qualquer outra plataforma. E vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos castanhos claros com algumas luzes, estou vestindo uma blusa branca, um blazer branco, uma calça branca com os rabiscos pretos e um sapato preto. Agora, sim, falando dos nossos convidados de hoje, a gente tem, na verdade, 2 convidados. 3, né? Temos 3 hoje por aqui. Primeiro, ele que tem passagem por grandes agências e marcas, referência em criatividade periférica, transformação social e publicidade com propósito. Foi speaker e já integrou o júri do Festival de Cannes Lions. Atualmente é sócio, cofundador e CCO da Digital Favela, agência pioneira em criar narrativas autênticas e valorizar o poder econômico e cultural das comunidades periféricas brasileiras. Tiago Trindade, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou pedir para você fazer sua autodescrição e aí eu vou apresentando cada um. Tá bom. Sou o Thiago Trindade, sou um homem negro, careca, estou com uma camisa de botões azul escuro, uma calça preta, um tênis azul e um relógio também azul. Hoje eu vim no azul. Muito bom. E temos também aqui hoje ele que é artista visual, diretor de arte, é reconhecido pelas suas colagens extraordinárias, com olhar atento ao cotidiano das periferias e sua cultura popular, usando aí sua arte para celebrar a identidade negra e o poder da expressão periférica. E também foi speaker aí no Cannes Lions 2025. Del Nunes, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fazer a minha autodescrição aqui. Eu sou um homem negro de 1,70 m, tô de calça preta, camisa marrom com listras brancas e o meu cabelo está trançado até o ombro. São tranças finas e nas pontas tem acessórios de madeira e de búzios, que é de onde eu venho. Esse é um símbolo de Salvador muito forte que eu gosto de trazer comigo. Maravilha. E aqui, junto da gente, também a gente está representando o Pinterest, a Ana Monteiro, que é International Agency Head aqui da plataforma. Super bem-vinda também, Ana. Primeira vez aqui, né? Primeira vez aqui. É muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Monteiro, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados também, com luzes. Eu tô toda de preto hoje, saia e blusa. E eu sou uma mulher branca de olhos verdes. Maravilha. Tiago e Del, vou pedir para vocês contarem um pouquinho para a nossa audiência, um pouquinho da história de vocês aí. Boa, posso puxar aqui. Primeiro, prazer, obrigado pelo convite aí, Ana, Roger, todo o time Pinterest, galera aqui do Tecla Sap também. Como eu disse, eu sou o Thiago Trindade, eu sou cria do Capão Redondo, nasci no Grajaú, na verdade, filho da dona Marli e pai do Tom, de 7 aninhos. Comecei em publicidade em 2004, faz muito tempo. Na Liu Lara, na época, a segunda maior agência do Brasil, né? Tinha as maiores contas e foi uma entrada muito difícil ali, porque eu trabalhava numa ONG e eu fiquei sabendo da Liu Lara, eu sempre quis fazer publicidade. Bati na porta lá durante 6 meses, até que eu consegui entrar lá como produtor gráfico. E é uma história que eu sempre conto, porque foi o primeiro hack que eu fiz na publicidade, porque eu comecei como produtor gráfico e eu sou daltônico. Então, eu fiquei ali quase 3, 4 anos ali na produção gráfica, me virando, né? Fui aprendendo com o Pantone ali a ver as cores e tudo mais, e aprendi a ver cores na agência. E fiquei um tempo na produção, mas eu sempre queria escrever, sempre tive esse lado criativo. E eu ficava à noite, eu ia para a faculdade, voltava à noite e pegava os jobs que já tinham sido feitos com o pessoal da criação e ficava fazendo títulos de redação, né? Queria ser redator. E aí fui montando a minha pasta ali, né? Fazendo meu portfólio, colava nos diretores, nos assistentes de arte, pedia para eles uma força e fazia meu link. Até que, depois de um tempo, eu bati aí no Manir Fadel, que hoje tá na Grey, a IVP da Grey, e mostrei para ele. Ele falou, pô, Thiago, eu não sabia que você queria ser redator. E fiquei uma semana na criação. E aí ele aprovou, falou, não, agora você vai virar redator com a gente. E fiquei lá um tempinho. Depois de 8 anos, eu saí da Liu Lara, passei pela Artplan, como eu falei, uma agência
foi muito aprendizado. Era pequena, então, aqui em São Paulo, mas foi um lugar onde eu aprendi a correr atrás dos briefings, a ter ideias diferentes. E ali a gente conseguiu um shortlist em Cannes, em 2011, né? Eu falo que a gente ganhou o Paulistão com a Portuguesa, porque foi um desafio ali, porque a agência não tinha essa estrutura toda que tem hoje. E acho que foi isso, né? Nessa trajetória, depois FBs, outras agências, África. E aí, em 2020, me encontro ali com o Gui Pierre, Felipe Branquinho e Celso Ataíde. E a gente funda a Digital Favela, acho que meio que fechando um pouco desse ciclo dessa dor que a gente tinha, né? Principalmente eu tinha de trabalhar nas grandes agências, nos grandes departamentos, principalmente criativo, e não ver as minhas narrativas, não ver pessoas dos meus lugares, não ver pessoas como o Del, não ver mulheres pretas, mulheres periféricas. E aí a Digital Favela vem aí em 2020 para fazer chacoalhar um pouco o mercado e trazer essas vozes e essas criatividades da periferia. Então, acho que é um breve resumo assim, da minha carreira. Em 2024, fui jurado de Cannes também, na categoria Creative Commerce. Então, mostrando aí que a criatividade periférica dá resultado também. E também fui presidente do júri do Clube de Criação. Muito bacana. É isso. Del, quero saber agora da sua história também. Primeiro, muito feliz também de estar aqui, de estar nesse espaço, nesse convite. O Pinterest é uma das plataformas que eu tenho não apenas um carinho muito grande, mas também são importantes na minha carreira. Ao lado de Thiago aqui também, com a Digital Favela, que com certeza tudo isso que você traz ajudou, de certo modo, a abrir portas para que eu, uma geração mais nova, pudesse acessar alguns espaços, né? E ainda assim continuar hackeando, ter essa coisa do vamos chegar lá e vamos levar mais pessoas para mim. Isso, assim, é um sinônimo, um motivo muito de honra. Eu sou Del, sou de Salvador, nasci em Salvador, morei lá a vida inteira, mas também já morei no Rio e estou aqui agora morando em São Paulo. Eu gosto de me definir como um jogador no time da criatividade, porque a criatividade, desde muito novo, foi o que me ajudou ali a superar os desafios na escola, os desafios na faculdade, nos estágios da vida. E também me defino como entusiasta das novas ideias, porque o novo sempre chega. As ferramentas de inteligência artificial aí hoje são um ótimo exemplo de como o mundo pode mudar de forma muito rápida, né? Como isso pode mudar o nosso cotidiano. E também gosto de reforçar que eu sou fruto da educação, porque foi o que transformou a minha vida e o que transformou a vida das pessoas ali ao meu redor, sejam os meus pais, os meus amigos, a galera ali que cresceu comigo ali na rua. Então, isso é como eu gosto de me definir. E eu acho que, naturalmente, esses 3 pilares me levou de forma muito natural a fazer arte. E arte é uma linguagem universal, como eu gosto de falar também, mas é também um negócio muito lucrativo ao redor do mundo. Afinal, a arte ela é a ponte para comunicar qualquer coisa. Então, eu me sinto hoje muito, muito feliz fazendo o que eu faço, mas ainda mais orgulhoso de fazer com propósito, sabe? De alcançar as pessoas de uma forma potente, construindo pontes entre elas e não muros, em um momento em que o mundo está se dividindo cada vez mais. Então, gosto muito do que eu faço. Tem uma música aqui que eu estava escutando um dia desse, até tenho usado como referência, né? Que o meu negócio é arte e o meu negócio é muito bom, sabe? Porque é o que me dá orgulho. Tenho também passagens por agências, né? Minha veia é direção de arte, eu gosto da área da criação, de pensar linguagem. Estava agora lá em Fortaleza, estava olhando aqueles lugares, sempre com um olhar muito atento para essa questão da cultura brasileira. E eu fiquei encantado, assim, quando eu via os posters dos bares, os banners, tudo feito em madeira, sabe? À mão. Tava passando, assim, tinha um senhorzinho sentadinho, assim, esculpindo um cavalo em madeira. Eu falei, nossa, isso é legal. É isso que é belo, é isso que o nosso país é, sabe? O quão inspirador essas pessoas podem ser. E é isso, assim, basicamente. E de onde vêm suas inspirações das suas colagens? Vem muito do cotidiano, né? Eu acho que o que mais me inspira é, de fato, o que eu vejo, o que eu posso ouvir, o contato que eu posso ter com as coisas. Por isso que eu estou sempre aberto também a escutar, a enxergar, a ler, né? Essa curiosidade vem desse pilar de ser um entusiasta do mundo, né? Dessas culturas. Tem que ter um pouco de filosofia, de sociologia, de matemática, sabe? Para poder se conectar com esses espaços que são muito comuns, que são vistos ali como, às vezes, como muito ordinário, sabe? Muito banal e as pessoas acabam não prestando muita atenção por conta da correria do dia, que é natural. A gente tende a não ver beleza nas coisas. Mas o que me inspira mesmo é o de onde eu venho, o meu cotidiano, onde eu nasci, o campo de futebol ali que eu jogava, que eu cresci jogando bola ali no chão de barro, sabe? E os contrastes que existem da ponte para cá, da ponte para lá.
Então, a minha referência é isso, assim. E onde eu organizo todas essas referências, obviamente, é num lugar, né, muito específico, que tem um logo vermelho, que é o Onde será Pinterest. que é? A gente onde nem será? imagina onde quer que seja. Que aí, com certeza, acaba sendo o lar onde eu organizo tudo isso, né? Mas o PIN tem muito disso, né? De virar essa plataforma de sonhos, de onde a gente planeja, onde a gente organiza as nossas ideias, para, de fato, a gente ser resolutivo no final, né? É inspiracional isso. E a Ana, vindo dessa plataforma inspiracional também, conheceu vocês em Cannes, né? Conheceu o Del. E o que te brilhou os olhos aí dentro do trabalho dele? A gente teve muitas conversas interessantes, né? Que casa, a gente falando aqui entre nós três, aqui o que a gente representa, né? O Del com essa inspiração artística, o Thiago trazendo a fala do Digital Favela e o Pinterest, a gente está falando sobre possibilidades de você se manifestar de forma autêntica e de trazer de verdade para fora o mundo que você vê e compor aquilo que te explica, né? Então, no Pinterest, ser um espaço em que você junta todos os seus interesses, ele te conta mais sobre você do que se você trouxer uma narrativa preparada ou falsa. E a gente falou muito disso, né? A gente fisicamente estava no espaço, no Manifestival, que é o nosso espaço em Cannes, e o quanto que a gente conseguiu construir ali um espaço que de verdade representava o que a plataforma representa na vida das pessoas. Muito bom. Então, foi muito rica a nossa conversa, né? Meninos, quais foram as experiências assim que vocês entendem que fizeram que vocês se tornassem aí porta-vozes tão relevantes na periferia? Eu acho que talvez a gente tem que fazer uma autoanálise, né? De por que a gente chegou até aqui, mas acho que todos os dias a gente faz essa reflexão, assim, sobre o que eu represento, né? Como o Del falou, não adianta eu estar aqui sozinho, sem trazer o Del, sem trazer a Maria, sem trazer todo mundo junto, porque só eu, talvez a revolução criativa não aconteça. Então, eu sempre penso sobre isso, assim. Então, acho que toda a experiência que eu tive em agência, né? De quase 20 anos de agência, entendendo como apresentar para uma marca, como apresentar para um CMO uma campanha, como envelopar uma campanha, criar um conceito, criar um deck, descer uma ideia, ver se aquela ideia faz sentido realmente com a marca, né? Passar por milhares de aprovações e reprovações. Acho que essa casca, assim, foi me criando, entendendo qual que é o lado da marca, qual que é o lado da agência. E, ao mesmo tempo, nas ruas, nas vielas do Capão, ali, chegando de madrugada, ali, né? Como o Del diz, ali no campo de futebol, nas rodas de samba, porque eu também sou da música também. Então, toda essa mistura, assim, acho que fez o Thiago Trindade de hoje, assim. Então, acho que hoje, todo lugar que eu ocupo, todo lugar que eu falo aqui é um desses exemplos, eu sempre trago esses dois lados. E acho que esse é o diferencial. Quando eu sou convidado em 2024 para ser o jurado em Cannes, eu lembro que até eu recebi um e-mail, eu comprei a passagem na hora, porque eu falei, pô, vai que é engano, né? Vai que eles se enganaram. Já garanti minha passagem, mas foi uma experiência muito legal, assim, um desafio muito grande, quase 2 meses, julgando mais de 700 cases, assim, foi uma experiência muito legal, tudo em inglês, assim, né? Cabeça pirando. E aí, quando eu chego ali para fazer o julgamento numa sala né, fechadinha, parecido com essa, e tinha uns 10 jurados, cada um de um lugar do mundo, todo mundo com sua língua, com suas referências. E ali, aí, em vez de eu sentir nervoso ou medo, eu me senti foi a experiência mais segura que eu já tive na minha vida profissional. Porque eu falei que se eu tô aqui, é porque eu tenho alguma coisa importante para trazer. E se eu tenho essa coisa importante para trazer, eles têm que me ouvir. Então, eu fui um dos jurados mais chatos, assim, durante todo o júri, porque ideias que eu não concordava, eu falava, pô, para mim isso não faz sentido, lá na favela não é assim, pelo menos no meu contexto não é assim, se no de vocês é assim. Então, todas as ideias eu questionava e o que eu acreditava também eu trazia como ponto. Então, alguns cases brasileiros, mesmo eu defendi com unhas e dentes, assim, porque eu trouxe a realidade da favela, assim. Então, eu lembro que eu tinha uma frase que a galera gostava muito, que é Creative Commerce, para quem não sabe, é uma categoria... Tecla SAP, Thiago. Isso, vou traduzir, boa. Comércio criativo. Então, são ideias que convertem, tem que converter. Se a ideia for boa e não vendeu, esquece. Então, isso me drivou de uma maneira, isso me direcionou de uma maneira muito legal, assim. E aí eu falava, cara, na favela a gente não tem tempo para perder.
Então, ou a ideia é rápida, a gente entende e compra, ou não tem conversa. E aí o pessoal gostou muito desse direcional, assim. Eu lembro que eles traduziram em inglês, não temos tempo para perder, e colocaram assim na parede, assim. Então, acho que é isso. Então, todo lugar que eu vou, eu trago um pouco dessas duas verdades, assim, sabe? Tanto de agência quanto de quebrada. E o que vocês entendem de maiores desafios, assim, que vocês tiveram dentro disso? Complementar, né? Acho que eu concordo com o Thiago, assim, acho que é um momento sempre de sempre estar fazendo essa análise, né? A vida está acontecendo e a gente vai analisando como que a gente chega ali até os espaços que a gente está. Um momento, assim, muito feliz. Eu tenho tido a sorte de estar fazendo trabalhos legais, que tem um propósito, como eu falei. Um momento marcante para mim foi muito recente. Eu não estou falando de Kansas, estou falando de uma produção que a Digital Favela fez. Não pode falar ainda quem é o job, o cliente, porque está não sei o que, contrato, mas vai sair em breve na rua. E o estúdio estava completo de pessoas de regiões periféricas, de favela, entregando um trabalho extremamente excelente, de direção de arte excelente, de craft ali, que é o design feito à mão, muito excelente, de figurinista excelente, assim. Toda a galera envolvida, de trás da câmera, seja na frente, entregou um trabalho assim que eu fiquei impressionado. Ainda cheguei e falei assim, cara, a gente precisa tirar uma foto de cada pessoa assim, uma foto 3x4, porque o que está sendo feito aqui eu nunca tinha presenciado. É realmente uma coisa muito bonita e transformadora. Acho que o mundo precisa ver o que é esse trabalho, o que a gente consegue entregar com essa qualidade, né, com esse nível. E desafios são muitos, assim, acho que o mercado, a indústria publicitária também é uma indústria do negócio, assim, sabe? Então, eu encontrei muitas barreiras vindo de uma cidade que o mercado era muito fechado, por exemplo. Então, para você até começar a se inserir, você precisa ter um diferencial muito grande. E foi onde também eu passei a me desenvolver melhor e buscar uma técnica, uma linguagem ainda mais única. Mas, sem sombra de dúvidas, é um mercado muito fechado, assim, para mim, para eu, uma pessoa jovem e tal. E o que eu tento inspirar outras pessoas é que elas criem a essência. Eu tive aí a oportunidade de ser mentor no GNED e o Shift, que é uma ONG inglesa que desenvolve esse trabalho de inserir novas pessoas no mundo da publicidade. Eu falei, como mentor, assim, tipo, ó, faça o que você gosta, mas também tem a sua linguagem, tem a sua identidade. Faça de um jeito que você vai sentir muito prazer fazendo. Porque eu acho que é isso que vai te facilitar a sua vida, assim, no mercado, sabe? Muito bom. Tiago, o mercado, né, periférico, vamos dizer assim, movimenta cifras gigantes, mas eu vejo que as marcas ainda não estão ali. Está muito distante ainda, né, dessa realidade. O que você acredita, assim, do porquê disso em relação às comunidades? Acho que primeiro a distância, né? Acho que essa coisa quando a gente fala da ponte para cá, da ponte para lá, né? Isso é muito claro, assim, né? Tanto distância territorial, acho que as marcas entendem que primeiro que elas estão muito centralizadas nos mesmos lugares. Acho que tanto as marcas quanto as agências, principalmente os decisores dessas agências, estão sempre no mesmo lugar, buscando as mesmas referências. Então, eu acho que quando a gente tem essa provocação que a Digital Favela faz em 2020 com a nossa criação, é de ver a favela não... Primeiro, a gente não romantiza a favela, acho que isso é legal dizer, porque a gente sabe dos nossos problemas, a gente sabe da violência, a gente sabe o que acontece ali, mas isso é só você ligar no canal 7 ali que você vai ver que, né, a gente já está acostumado a ouvir essas narrativas. O que a gente faz é trazer outras narrativas, né, que não são contadas. Então, né, Del, Maria, pessoas criativas, a gente quer tirar o rótulo de violência e colocar o rótulo criativo, que é muito mais criativo do que violenta a favela, sabe? Então, é esse o desafio nosso do dia a dia. E aí, quando você fala das cifras, né, é o que a gente, todos os dias, quando a gente abre uma reunião, a gente abre com dados. A gente não acha a favela criativa, a gente tem certeza que a favela é criativa, que a favela consome. Falando de números aqui, são quase 300 bilhões por ano só nas favelas. Uau. Então, mais do que Paraguai e Uruguai somados, assim, se você pegar isso, dados da Data Favela. Se você entrar em territórios periféricos, que aí são além, é 1,3 trilhões. Então, é muito dinheiro rolando na periferia. Eu tenho uma frase que eu falo, né, que periferia não é nicho, nicho é quem não está na periferia, porque o Brasil é uma grande periferia. Então, não tratar a favela como nicho e olhar a favela e a periferia como potência econômica. Que frase forte. Eu gosto dessas frases. Porque é isso, porque
A gente, como o Del falou, é negócio. No final é negócio e a Digital Favela não é social. Acho que a gente tem muito essa coisa de tirar do lugar social. Não é carência, não é doação. Não, a gente está fazendo negócio. Marca, tudo bom? Você tem um banco, você tem uma conta digital? Tem um monte de gente aqui, tem um monte de cliente aqui querendo acessar a sua conta digital. Vamos fazer negócio entre os dois? Se você não quiser entrar, a gente vai criar a nossa própria conta digital e o dinheiro vai ficar aqui. Então, é um convite que a gente faz para as marcas adentrarem esses territórios. O dinheiro está na mesa, né? Então, é aquela coisa assim, quem chega ali entende isso como uma visão de oportunidade de negócio, né? Muito mais ampla e não nicho, como você mesmo falou. Perfeito. Leva o que está ali, pronto. Mas é legal também o jeito autêntico de chegar. É isso que a Digital Favela faz. Porque, às vezes, o chegar de qualquer jeito também afasta, né? Porque, pô, você nunca falou comigo, você nunca colou aqui na favela, agora você chegou, uma marca chegou, você está querendo só meu dinheiro, não. Então, o que a gente faz é o Tecla SAP, né? É traduzir, eu falo que eu sou muito tradutor de territórios. Então, é como que a gente entra nesses territórios para conversar de um jeito autêntico. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante dentro do que você está falando? É a relação de quando a gente pensa num contexto de marcas que querem se apropriar de coisas. Então, se ela não vive aquilo, se ela não está dentro daquilo de uma forma cultural... Então, quando a gente fala, por exemplo, às vezes de datas comemorativas ou de diversidade, se aquilo não está inserido de uma forma que ela passe essa mensagem, não só fazendo uma campanha única, mas dentro do dia a dia, isso soa exatamente dessa forma de nunca falou comigo, agora quer falar. Né? Então, traz um pouco disso. Eu acredito que agora, com a economia criativa, com a quantidade de digital influencers que estão vindo, e aí o Del pode falar muito mais em relação a isso, como que você percebe essa parte, né, dos creators periféricos, enfim, como que está mudando esse jogo e tendo essa percepção maior? Eu vou emendar aqui um pouco da frase do Thiago, que é justamente sobre você fazer o dinheiro circular. Quando você pega uma marca e conecta ela com o criador periférico, vou usar o meu caso, e você faz esse dinheiro passar por ali, isso também transforma o território. Transforma de forma individual, porque eu, por exemplo, como criador, posso comprar um computador melhor para produzir de forma melhor, um celular e tudo mais, e também pela forma como eu vou mostrar aquela minha realidade, expandir, né, aquela minha visão a partir do mundo. A gente tem vários criadores de conteúdo que eu acho que são um exemplo vivo disso que eu estou falando, como a fotografia lá do Rio, que vai pegar aquele território, ela é fotógrafa e vai retratar aquilo de forma muito bonita, muito artística, muito única, muito sincera, muito verdadeira com aquele território, e isso vai alcançar o mundo inteiro, vai fazer ela realizar exposições ali no Museu de Arte do Rio, mas também chegar em outros países, estar lá fazendo exposição na França, tudo isso porque não apenas produziu o conteúdo, que era a verdade dela, mas também porque teve esse incentivo e agências como a Digital Favela para poder conectar e levar e mostrar, olha só, o que a gente tem aqui de bonito, o que a gente tem aqui de trabalho excelente sendo bem feito, sendo bem produzido. Eu acho que esse é o mais transformador, assim. Existe uma diferença que você veja de creator economy tradicional e o creator economy da periferia? Existe. A gente sempre fala que a gente faz muito com pouco e isso é algo que é positivamente bom, mas ao mesmo tempo não é a condição que a gente quer trabalhar, né? A gente quer ter o melhor ring light para poder fazer os nossos vídeos. A gente quer ter os melhores espaços, os melhores acessos. Então, ainda existe essa diferença, mas tem mudado bastante. Muito porque a periferia vem construindo comunidades cada vez mais sólidas, né? Produzindo conteúdos autênticos cada vez mais sólidos, mais únicos. E isso não tem para onde fugir, acaba dominando tudo, sabe? Muito bacana. Thiago, você sempre fala que o óbvio precisa ser dito e feito, né? Fala pra gente o óbvio que as marcas ainda não estão vendo e não estão fazendo. Essa frase nasceu, eu até reforcei ela em Cannes e virou um tema aí, legal. A gente teve um painel em Cannes, né, que foi bem interessante, que a gente provocou o maior festival de criatividade do mundo. Estava homenageando o Brasil como o país mais criativo do mundo, né, naquele ano. E tinha um palco só falando de favela, que era o nosso. E a gente também fez a provocação para o festival para a gente fazer o nosso palco falando em português. E a gente recebeu o ok deles e a gente falou em português. Um dos únicos palcos nosso, acho que da galera da Gambiarra isso também, mesmo, né? Bia, que nossos parceiros da Bia que fizeram Parece da Gambiarra. E ali foi essa provocação que a gente fez, né? Porque, o Brasil é o país mais premiado em Cannes, né? Austin Oliveto, referências, muitas campanhas, mas
quando a gente vai entrando ali nas campanhas, a gente vê Tim Maia, vê Jorge Ben, vê música preta tocando ali no fundo. Então, a referência veio da onde, né? A referência geralmente vem da favela, né? E a favela não tá ali, não estava ali reconhecida. Então, nesse painel, a gente fez essa provocação para o mercado. E essa frase veio muito de uma experiência de uma marca que a gente levou para uma favela, para o Paraisópolis. E a gente fez uma ativação com uma marca muito legal lá de beleza, cuidados pessoais. E quando a marca, os decisores, né, estavam lá dentro da favela, vendo aquela ativação, aquela experiência, uma delas olhou para mim e falou: nossa, Thiago, aqui tem muita revendedora, né? Nossa, aqui tem muita gente que consome nosso produto, né? Falei, pô, mas não é possível que você não conseguia ver isso antes, né? Isso é o óbvio, né? O óbvio que aqui tem muita revendedora, sua marca tá aqui demais. Mas beleza, o óbvio foi dito. Agora tem que ser feito, né? Fizeram uma ação, vamos fazer mais. Vamos estar lá, é aquela coisa de ser perene, né? De uma comunicação. Então, acho que não é só falar que a marca está lá, mas é fazer a marca estar lá de uma forma perene. Então, acho que é um pouco disso, assim, fazer o óbvio, né? A gente fala muito de storytelling, o contar histórias e tudo mais. E aí, como que você enxerga esse contar histórias dentro de favela diferente do que a gente conta? Como que entra ali? Total. Começo? Tem as nossas referências, né? Tem o jeito de contar. Acho que o rap, o samba, né? O jazz ali, até trazendo um pouco para os Estados Unidos, assim, o nosso jeito de contar história é diferente. E tem até aquela música, né? Aquele samba, a gente se fala no olhar, né? Que é muito isso, né? O jeito que a gente conta história parece que a gente se identifica. Então, o Del, às vezes, fala 2 palavras, eu já peguei. Já entendi. A gente não precisa se traduzir, né? Então, acho que... E essas histórias não eram contadas do nosso jeito. Então, acho que é isso. Contar as nossas histórias do nosso jeito é o maior desafio. Acho que o Pinterest... A gente estava falando nos bastidores aqui. Tem muito disso, né? O Del pode ser ele, a Maria pode ser ela, o Thiago pode ser ele. Então, ali, a nossa referência, cada um é um, sabe? Então, acho que cada um tem o jeito de contar a sua história. E acho que é legal dizer também que não é legal, a gente não pode ver a favela como um grande conglomerado de pessoas iguais. Existe diversidade na diversidade. Então, cada favelado tem a sua referência, cada favelado tem o seu jeito de contar a história. Não é tudo Mano Brown. Tem o Mano Brown, mas tem pessoas que tomam vinho. O Mano Brown também toma vinho, mas entende o que eu digo? Não tem só pessoas, né? Que às vezes as pessoas fazem um estereótipo ali do favelado e não, tem pessoas totalmente diferentes. Né? Completamente diferentes, assim, até de território mesmo. A Rocinha é diferente de Paraisópolis, que é diferente do bairro da Paz, e cada um vai se comunicar de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo tem algumas semelhanças, né? Que é aí que eu acho que é onde o meu trabalho brilha mais, porque mesmo com essas diferenças, alguns elementos eles são sentidos e visualizados por pessoas de diferentes lugares, mas com aquela coisa do respeito de que cada território tem as suas particularidades, suas diferenças, sua diversidade. Perfeito. Diversidade e pluralidade, a gente tem que entender nesse contexto, e até é interessante você falar isso, porque quando a gente está vendo uma campanha de uma marca multinacional, e eles chegam aqui com aqueles shootings nórdicos, eu falo assim, você precisa tropicalizar isso, porque assim, isso não vai ter fit com as pessoas, Total. não tem essa coisa de a pessoa ter esse senso de pertencimento. E aí, quando você começa a falar isso de cada comunidade, cada espaço, eu entendo que às vezes, uma campanha, como você falou, dessa empresa de beleza que você fez em uma favela específica, talvez tivesse que ter essa forma diferente de como que ia ser usada essa campanha, por mais que seja... entender assim, é mesmo nicho que não é nicho, Isso. mas precisa ter um olhar ali um pouquinho diferente. Perfeito. É isso. É isso. Acho que você falou das fotos, a gente fez uma campanha para Nivea, Beleza Radiante, que foi uma linha feita para pele negra, né, e parda. E foi muito legal, assim, que eu lembro que a primeira... Acho que eu posso falar, né? Já faz muito tempo. Pode, a gente adora case, o pessoal adora case, pode contar. E até se é coisa boa, pode contar mesmo, né, Thiago? E eu lembro que a primeira campanha que veio pra gente meio que recriar, assim, foi um processo só de pessoas criativas pretas, assim, foi bem legal, com o time de Nivea, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. Eu lembro que o primeiro KV que eles mandaram, assim, eram pretas, mulheres pretas fotografadas. Mas as mulheres olhavam assim e falavam,
tem alguma coisa nessas mulheres que eu não tô me identificando, não sei o que tá acontecendo. Elas são pretas, mas não tem alguma coisa estranha. Aí depois a gente foi ver. Cara, eram pretas suecas. Eles fotografaram mulheres pretas da Suécia. Então, cara, né, mesmo sendo mulheres pretas, as mulheres olhavam, não, tá muito diferente. E a gente refez o chute, fez lá em Salvador, com mulheres pretas, com a canela russa, que a gente fala, né? Canela cinza, com peles reais. E aí sim a gente olha e se identifica. Fala, olha, essa aqui é das minhas. Então, acho que tem esse Essa é das aí. minhas, me identifico. Mas é interessante isso mesmo, né? E quando você até trouxe o gancho de Pinterest, de trazer isso, de cada um ser de um jeito, de fato, o Pinterest... A Ana vai poder falar muito mais do que eu disso, mas traz essa coisa de contexto de diversidade, pluralidade, enfim, Ana. Inclusive, a possibilidade da pessoa colocar sua cor de pele, né? Então, você fazer uma busca de um cosmético, de alguma coisa que seja para você, do seu tipo de cabelo. Porque eu acho que a gente, de fato, essa coisa, a cultura do filtro, em que você se vê sempre um pouco modificado para entrar dentro de um padrão que não necessariamente é o padrão em que você cresceu, que você se vê, e a gente sabe que isso tem um impacto muito negativo, né? Então, a gente tem uma plataforma que oferece essa positividade, que a pessoa pode dizer, eu sou quem eu sou e eu sou bonito assim, e esse é o mundo que me cerca, e é como eu me expresso. E encontrar referências pertencentes a você, né? Exatamente. É a forma como você se identifica ali dentro. Acho que isso é o principal. Sabe que até um ponto interessante do que você está falando em relação à questão de identificação e de o Brasil ser um lugar, né, onde a gente consegue ter esse mix, né, e o senso de se enxergar e tudo mais. A gente teve 2 episódios aqui de beleza, um com a Cadivel e o outro com Johnson's Baby. Legal. E aí, com a Cadivel, ela falou assim que a quantidade de tipos de fio de cabelo, de textura e tudo mais, o Brasil, ele é o estudo mundial. Eu não sabia disso, de que as pessoas estudam porque é onde a gente tem mais diferenças de tipo de cabelo, de textura, de coisas nesse sentido. E que a Johnson's Baby lançou a linha Afro primeira aqui e não, por exemplo, na África. Então, como a gente tem essa questão de contexto, de entender isso, né? E entendendo que existe espaço para tudo. Total, E acho que, de novo, o negócio. Esse sprint que a gente fez, essa campanha, se eu não me engano, a Nivea não tinha 0 participação, assim, pelo menos desse produto. E depois de um ano, cara, o consumo foi lá em cima. E eu lembro que teve uma mudança que a gente fez também, que acho que o rótulo era para peles pretas, né? E aí, depois de um ano, a gente mudou para peles pretas e pardas. E só essa mudança já pegou uma galera porque a galera parda via e não se identificava e não comprava, porque estava escrito só pele preta. E aí, a gente conseguiu ouvir a periferia e elas falaram, não, mas é para quem não é para pardo, eu me considero pardo, não me considero preto. E aí, a gente mudou o rótulo, cara, a venda foi lá em cima. Então, é ouvir também a comunidade e ver que, às vezes, é um ajuste que você tem que fazer de rota ali que você vai vender mais, assim. Não é, de novo, não é fazer... assistencialismo, é vender, né? E Nivea vendeu muito, hoje é um dos produtos mais vendidos aí de Nivea. E a gente quer comprar demais. E a gente quer comprar. A gente quer comprar. Então, eu acho que isso é super importante, né? Essa coisa do ouvir. Às vezes, as marcas elas estão tão preocupadas em criar novos produtos, ao invés de ouvir quem está consumindo e ajustar uma palavra. Né? E como que isso mexe o ponteiro ali dentro de uma forma financeira para a empresa, deixa o cliente numa questão de experiência muito melhor, né? Traz todo um contexto. Quero mais case, Thiago. Acho que tá muito tem bom demais. isso. Tem um muito legal que já é aberto, inclusive, que foi Consul, né? Você participou, né? O Consul é muito legal, assim. Foi uma vivência muito legal com uma marca gigantesca, né? E que é muito reconhecida na favela e que, né? E o pessoal... A gente tem um produto na Digital Favela que a gente faz imersões com a marca. Então, a gente coloca um sprint criativo junto à marca, às vezes a plataforma, a agência e criadores. E pensando numa campanha juntos ali, é muito legal. São 3 dias de aceleração criativa e, às vezes, as marcas saem de lá com a cabeça explodida. Você fala, tudo que eu pensava está totalmente diferente, precisa mudar tudo. E teve uma fala muito legal de Consul, que eu sempre falo, que veio um briefing para a gente comunicar para o Dia das Mães. E uma das criadoras levantou a mão, assim, a gente sempre dá coragem, fala para a criadora, os criadores serem eles mesmos
e falarem o que estão sentindo, Sim, porque 100%. talvez não tenha outro momento para falar na frente do CMO. Então, fala, se der ruim, deixa comigo que eu resolvo. E aí, uma delas falou, não, pô, legal essa campanha, linda, o conceito, mas por que só tem linha branca? Por que só tem produto branco? Por que não tem inox? Por que vocês só estão divulgando inox pra gente? A gente quer comprar inox. Então, por que a gente só... Toda comunicação para a favela, toda comunicação tem que ser branca, linha branca, tem que ser o produto mais barato? Não, a gente está procurando qualidade. A gente usa Lacoste, a gente usa Nike, a gente usa as melhores marcas que existem no mercado. Então, também mudar essa coisa de colocar o mais barato para a favela, sabe? Não, faz um teste ali, coloca um inox, coloca um MacBook, coloca uma coisa com mais apelo ali. Então, acho que são aprendizados que a gente tem no nosso dia a dia, assim, sabe? É aquela do pré-conceito, né? A total. gente já tem um conceito de uma coisa e aí é aquela coisa do que é óbvio só para as pessoas, né? Então, para ela entendeu aquilo de que aquilo era um desconforto. Isso aqui não me reconhece, porque eu não quero isso, Total. né? Então, como que as pessoas vão se identificar com algo? Até como influencer ela, não sei em qual categoria que ela entra, mas se é uma coisa lifestyle, ela mostra a casa dela, uma linha branca não vai conectar. Entendeu? Então, é uma coisa assim que não tem fit, tanto com ela como com as pessoas que seguem ela, né? E tem o aspiracional também, né? Exato. Eu quero ter uma inox, mesmo se eu parcelar em 85 vezes, mas eu vou ter uma inox, E não que quero nem uma é branca. tão diferença, assim, né? Às vezes é a mesma coisa. Então, assim, não... Mas realmente faz toda a diferença, né? Dentro desse tipo de coisa. Hoje, Thiago, como que o Digital Favela tem investido em plataformas como o PIN, assim, para a gente saber essa questão de iniciativa, o que vocês têm feito? A gente já tá parceiro aí do PIN há um tempinho já, há um tempão, na verdade. O primeiro passo que a gente fez foi uma imersão que a gente fez, inclusive, aqui. A gente trouxe o tema Favela é Ref, falando que a favela é referência. Então, trouxemos várias referências, um deles Del, com suas artes, outros artistas também que a gente trouxe aqui de favela. Foi o primeiro passo. Depois a gente se conectou também colocando criadores de favela dentro do Pinterest, então povoando ali de referências. Foi muito legal, uma campanha muito legal. A gente trouxe mais de 50 criadores de favela, assim, povoando o Pinterest. Acho que tem muito isso, né? As pessoas da favela até conhecem o Pinterest, mas o Pinterest nunca tinha falado com essas pessoas. E aí, quando o Pinterest fala com essas pessoas, fala, pô, eu quero ser amigo do Pinterest, né? Eu já uso. E aí, a gente povoou essa plataforma. A gente também teve algumas ações, né? Que o Del pode falar melhor agora em Cannes, né? No nosso stand, né? Eu vou só emendar também com o que você falou sobre essa relação, né? A Digital fez esse trabalho com o Pinterest de trazer os criadores e fazerem eles migrarem para a plataforma. E aí, para mim, foi um grande choque, porque eu sempre conto, eu não sabia que tinha tanta arte minha lá. E aí eu falei, pô, peraí, então vamos lá, vamos repostar tudo aqui. Fiz essa integração, que puxou todos os meus posts para lá. E assim, saí de uma plataforma que tinha ali uma visualização mensal de 1.000 pessoas para 100 mil por mês. Hoje está em 130, 150 ali, fica nessa variação. E transformou a minha carreira. O Pinterest, eu falo isso sempre que eu posto para qualquer pessoa. O Pinterest transformou minha carreira porque foi onde eu consegui, pela primeira vez, o meu trabalho internacional, né? Ganhando ali em euro. Então, a pessoa vai lá, ela busca uma referência, como eu tô lá, a pessoa, o perfil, o link, tudo certinho ali, com minha descrição. Ela encontra e fala, e aí, vamos conversar, vamos fazer aqui um projetinho. E foi muito interessante porque isso acaba transformando a vida do artista, do criador, da pessoa ali, do empreendedor. Porque foi a partir dali que eu falei, pô, se eu posso conseguir trabalho internacional, vou começar a estudar inglês aqui, vou começar a reforçar para poder também, quando esses convites vierem, eu estar muito mais esperto, muito mais ligado. E assim as coisas vão acontecendo, né? Nem sonhava em ir para Cannes. E acabei ali que por conta de um projeto que eu subi a minha arte, que alguém encontrou, foi onde teve toda uma virada de chave. Então, uma plataforma que transforma carreiras de verdade, assim. A minha transista postou a foto do meu cabelo no Instagram dela, né? Ela falou, Del, você viu aqui, o post está com 200 mil visualizações. Eu falei, olha, no Pinterest ia estar com muito mais. Muito mais. Migra para lá, tá perdendo audiência aí. Que bacana. Conta essa história de como que veio essa oportunidade de algo... Então, ganhar em euro. Acho que todo mundo quer ganhar em euro Todo também. mundo quer. Conta isso aí, Del. Então, eu publiquei todas as minhas artes e coloquei ali a Digital Favela e o Pinterest, eles fizeram uma imersão com a gente, com a galera da criatividade, e que é criador também, para ensinar a gente ali a mexer na plataforma de fato, né? Porque não
não é só publicar. Então, teve ali nessas imersões, a gente aprendeu qual tipo de legenda pode funcionar, quais são as palavras-chave que podem ajudar, como que monta as pastazinhas, assim, de uma forma que as pessoas possam, de fato, ter um bom desempenho, além de publiquei aqui e tá tudo certo lá. E aí eu fiz tudo certinho, fiz tudo conforme ali o workshop ali orientou, publiquei lá as minhas fotos e, assim, pouco tempo depois, coisa de 2 meses, 3, porque o Pinterest tem justamente essa coisa da antecipação ao fato, uma agência de música, né, responsável pelo marketing de alguns músicos, de alguns artistas, entrou em contato comigo e falou assim, olha, a gente achou o seu trabalho e a gente queria contratar que você fizesse a capa do álbum e não sei o que, algumas coisinhas assim a mais. Falei, então vamos. E quando eles mandaram o deck explicando a ideia, né, depois do meu aceite, o artista é o Manu Chao, assim, que é muito bombado globalmente. E quando eles mandaram, tinha uma página inteira, assim, eram prints mesmo, eles não baixaram a foto, eram prints do Pinterest, Caramba, sabe? cara. Nesse documento, assim. E aí eu falei, isso aqui dá muito certo, sabe? Isso aqui dá muito resultado. E porque é uma plataforma que está... a busca, ela é para todo o mundo, né? Então, furei a bolha demais ali. Furei a bolha com o Pinterest. Mano, tchau. Mano, tchau. Que incrível isso. Muito bom. Até me perdi aqui ouvindo essa história. A gente contou isso, né? Perdi até o contexto aqui do que a gente estava, mas porque era uma coisa realmente que eu não esperava. Não, só puxando aqui um gancho que a gente conversou disso em Cannes e o Del aqui está com as marcas na pele, inclusive, dessa temporada de Cannes. A gente tem tatuagens lá no Pinterest e ele fez uma tatuagem. Ele fez a curadoria de tatuagens pra gente, porque a gente queria homenagear o Brasil, né? No Brasil em Cannes. E aí a gente se encontrou algumas vezes e ele falou, eu vou fazer a tatuagem. E fez. Que legal. Estão aqui marcado na pele. É uma parceria muito bacana. E foi a minha primeira vez fora do Brasil, então é onde eu todo falo, eu tenho uma tatuagem que eu fiz em Cannes. Esse publicitário tudo fica assim sem entender. Como assim? Ou seja, o Pinterest literalmente faz parte da sua vida agora, né? Total, Que incrível isso. E como que vocês têm visto essas parcerias assim que fortalecem esse sistema? Como que não só Pinterest, mas de modo geral, como que tem agregado isso? Acho que são fundamentais, assim, a gente sabe onde está girando, onde a gente precisa entrar. Eu sempre falo, assim, para a galera da favela, assim, para a galera de periferia, né? É legal a gente fazer negócio entre a gente, é legal a gente estar no nosso lugar, no nosso território, mas é muito importante a gente ocupar outros lugares também. Então, né, às vezes a gente fica meio assim, de, pô, vou lá na Faria Lima, vou lá no Itaim, pô, o pessoal vai ser meio assim, não vai me receber muito bem. Não vai receber muito bem, mas vai porque... só o choque de você estar lá, só o seu jeito diferente de ser, né? A gente aqui, a gente sabe que não são lugares pensados pra gente, né? Então, só da gente estar aqui, só da gente contar nossa história aqui, já está movendo uma estrutura. Então, acho que todas as marcas, os grandes decisores, sempre estando com a gente, acho que é isso que a gente vai conseguir mover, assim. Então, acho que por isso que a gente sempre fala de negócio, né? A palavra que move a gente, assim. Vamos falar de dinheiro, sim. Vamos falar de negócio, falar de potência. Frase do Celso Ataíde, né? Que é meu sócio lá na Digital Favela, CEO da Favela Hold, fundador da CUFA, que ele fala que favela não é carência, favela é potência. E aí a gente fala de potência criativa, de potência de ser alguém criativo e de contar a sua história. Então, acho que quanto mais espaço a gente abrir, quanto mais essas marcas e essas plataformas estiverem ao nosso lado, mais a gente faz essa transformação. E eu vejo que o trabalho que você está trazendo e mexendo o ponteiro para as empresas, exatamente aonde pega, que é o bolso, elas começam a entender que inclusão e empoderamento traz muito esse sentido, né? O quanto isso é relevante de trazer dentro de contextos, né? E acho que dentro do PIN a gente tem muito isso, inclusive. Como que você tem visto isso na América Latina, Ana? Quando a gente fala de diversidade cultural, né, o Brasil é extremamente diverso. Quando você expande para a América Latina, a gente tem uma região interessante porque ela, de uma certa forma, ela é conectada e separada por só ter 2 idiomas, mas, ao mesmo tempo, separada porque são 2 idiomas, mas a diversidade cultural é incrível, né? E a gente tem algumas características semelhantes. Nós somos uma região de pessoas que gostam de se conectar, que gostam de se manifestar, que tem essa busca, principalmente o mais jovem, a busca por essa expressão individual. Então, isso tudo é muito forte, né? E a gente ter uma plataforma que, assim, eu tenho uma satisfação pessoal por estar numa plataforma que, de fato, dá
esse espaço que dá essa possibilidade das pessoas demonstrarem esse orgulho de ter a sua cultura local e de poder manifestar. Falando de Cannes, como foi aí para vocês serem speakers lá? Foi muito legal. Primeiro que eu encontrei o William Bonner no final da nossa palestra e ele falou que viu a nossa palestra e tem até um vídeo aí, prova disso, de quase 5 minutos com o William Bonner. Fiz um vídeo de 5 minutos. Imagina traduzir o Earned Media, né? Quanto de mídia é o William Bonner durante 5 minutos falando com você? Mas foi muito legal, assim, a gente tá... A Maju também, eles assistiram a nossa palestra ali. E eu falei uma coisa lá, que eu falei... na verdade, não é a gente que está tendo a oportunidade de falar em Cannes. Quem está em Cannes está tendo a oportunidade de ouvir a favela, mesmo sem subir o morro. Eu falava isso. Porque é isso, quanto mais a gente falar, melhor. Então, foi uma experiência muito legal, assim. Já é meu 3º ano já em Cannes, assim. O 1º ano a gente foi meio que para entender como que era o festival. O 2º como jurado e agora como speaker. Ano que vem vou voltar como dono. Me leva! Mas é isso. Cada ano que a gente vai lá e fazer uma coisa diferente e sempre nunca deixar de ocupar, né? Isso que a gente falou. Mas foi uma experiência muito legal, assim. Repercutiu bastante, né? Muita gente falando, né, Del? E eu senti muito orgulho ali, não só do que a gente falou sobre a criatividade periférica brasileira, mas senti muito orgulho de ser brasileiro, de ver quais são as movimentações que acontecem do nosso povo, né? Das coisas que tem da nossa identidade ali. Teve um momento assim que me marcou muito, que um amigo, o Vitor, do Publicitários Negros, ele estava com a camisa canarinha, a camisa amarela da seleção. E aí ele parou assim, a gente estava conversando assim, 3 pessoas, e aí passou uma mulher, uma moça assim de Nova York, falou, olha, é legal a sua camisa, eu sou designer de moda e eu faço bolsas em formatos de bola, sabe? E ela mostrou, assim, 1 minuto depois veio um outro amigo da Austrália. Não sei o que, camisa bonita, não sei, vamos conversar ali. E quando a gente viu, tinha uma coisa ali meio religiosa acontecendo por conta de uma camisa, 30 pessoas ao redor de uma única pessoa para saber mais sobre a cultura dela, né? Brasil, Creative of the Year, sabe? Então, isso foi uma coisa que me trouxe muito orgulho de ser brasileiro. E tá nesse espaço, dividindo espaço com o Thiago Trindade, com a Tamara Pinheiro, com o próprio Gui Pierre. Para mim é uma honra, porque essa galera, eles fizeram, né? Como eu falei aqui sobre o Thiago, acho que esse trabalho que você desenvolveu ao longo dos anos, de dar oportunidades, de inspirar as pessoas mesmo, de ser uma referência, isso é muito importante, porque eu chego no momento dessa indústria da criatividade, onde algumas coisas já estão consolidadas e outras estão em constante mudança. Então, isso me deixa muito feliz, de sempre estar dividindo ali o espaço com pessoas incríveis, falando sobre uma coisa que eu acredito e as pessoas prestando atenção naquilo e respeitando, né? Eu lembro, inclusive, que quando a gente acabou a nossa palestra, veio um amigo também, ele era de Londres, eu não sei se você lembra, do Robin Sky, ele falou assim... ele fala um pouquinho de português, muito bacana a palestra de vocês, já conheci um pouco do Brasil. E aí ele começou a tirar várias dúvidas ali com a gente, foi uma pessoa que a gente acolheu também como amigo, a gente até apelidou ele aí de Robinson, porque a gente gostou tanto, então veio outras pessoas interessadas no que a gente tinha ali a falar. O Thiago, o James também. Pois né? o James, olha só. Chinês brasileiro. Pessoas de diferentes lugares interessadas no que a gente falou e querendo saber mais. Eu acho que isso, assim, sem sombra de dúvidas, valeu muito a pena. Mas eu vejo uma coisa que a Ana trouxe, que, assim, a gente é comunicativo, o brasileiro é caloroso e receptivo. Porque tem aquela coisa de um distanciamento de muitos países, ou do perfil, né? Não a gente colocar tudo, né, no mesmo cesto, mas é aquela coisa de... O brasileiro, ele tem essa coisa de empatia, de acolher. Então, a hora que vocês saem dali e as pessoas veem essa abertura, receptividade, elas têm curiosidade. Então, é o que você falou, né? Vocês estão conhecendo a favela sem ter que subir o morro. Trouxe um contexto onde eles falaram, poxa, tem tanta coisa que às vezes eu tenho de dúvidas, né? Para descobrir. E aí, traz nessa questão de acesso. Como que vocês veem essa parte de creators da favela vendo vocês lá e como que isso muda culturalmente? É impressionante, assim, o alcance que teve, assim, foi todo mundo que eu me encontro fala de Cannes, assim, mas ao mesmo tempo liga um sinal não de preocupação, mas de entender a importância que a gente tem em cada fala que a gente tem também, né? Eu falo, né, hoje eu sou procurado aí para fazer palestras, para falar sobre criatividade periférica. Eu falo que o lugar que eu mais me senti nervoso, até tenso de falar, foi na Expo Favela. A Expo Favela é uma feira da Favela Road,
que ela conecta empreendedores de favela com investidores do asfalto. Então, começou aqui em São Paulo e agora ela é nacional. Então, tem edições aí durante o ano inteiro. Pesquisem lá, Expo Favela. É algo gigantesco. Começou ali no World Trade Center, no WTC, depois foi para Expo Center Norte, para outros lugares. E a gente... Eu já dei palestra lá e eu lembro que o primeiro ano que eu dei palestra, cara, eu tremi na base, assim, porque eu olhava na plateia, só tinha molecada preta, periférica. Eu falei, meu, qualquer besteira que eu falar aqui pode mudar a cabeça dessa galera, assim. Então, e aí eu lembro que quando eu acabei de falar, eu desci, meu... o pessoal até falou, você tá parecendo o LeBron James, tá famoso pra caramba. Porque foi muito legal o impacto, a galera elogiando, a galera, pô, uma galera chorando. Pô, te ver aí, cara, nossa, a gente nunca viu um negrão assim no lugar que você tá e tal. Então, acho que esse lugar de referência é muito legal, mas também muito de... você tem que entender a responsabilidade também, sabe? Eu ia tocar nesse ponto. A responsabilidade, a hora que você olha tantos jovens olhando e você sendo uma pessoa ali que inspiracional para eles, Total. né? Então, isso também é muito bacana de ver. Quando a gente pensa que o Brasil, esse ano, no Cannes, foi premiado aí, né? Como país mais criativo e tudo mais, como que vocês enxergam, não só o Brasil, mas estar favela junto, estar essa parte toda? A gente... a provocação que a gente sempre faz, e a gente não cansa de falar, legal, tem muito case, tem muita coisa que ganhou, mas acho que tem muita coisa que falta a favela, né? Que falta a nossa cara ali. E o Brasil real é a favela. Então, acho que a gente tem que ainda colocar mais prêmio, mais ideias e não digo só digital favela, não, tá? Tem um monte de gente fazendo coisa aí legal. Eu acho que tem... a nossa provocação é para os cases serem mais verdadeiros. Eu não digo nem com resultado, nem com entrega, não. Mas eu digo como o Del falou, com craft, né? Com a entrega ali. O craft é o designer, né? Como que eu traduzo craft? Enfim, é o jeito bonito de contar a história. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais nosso ali também, nos cases. Acho que a gente vê case que a gente ainda acaba se inspirando nos gringos para contar a história, sabe? Acho que a gente pode ter um pouco mais do jeito brasileiro de contar a história, né, Del? Foi uma coisa que eu falei também durante a passagem lá pelo palco, é que o Brasil tem muita coisa a oferecer para a publicidade, para o design, e muitas vezes oferece, mas até não está lá na ficha, né? Os créditos de onde que veio aquela referência. Então, se a gente for falar de tipografia, você vai na Gamboa, em Salvador, os barquinhos todos pintados à mão estão lá flutuando naquele mar. Aquilo ali é tipografia. Você vai cá em Paraisópolis, tem um bar que tem uma pilastra desta espessura com um texto completamente escrito, cabendo ali. Isso é layout, sabe? Tem uma noção de contraste, de layout, de tipografia, de ruído, de textura. Então, tem muita coisa que serve como inspiração, que eu gostaria muito de ter visto lá. As rendeiras, o crochê, sabe? As artes que são feitas no norte. O Festival de Parintins é um ótimo exemplo do que se produz, né? O Carnaval é uma aula de como se produzir um espetáculo visual, organizacional, financeiro, que mexe com a economia não só durante ali o período de fevereiro, março. Então, eu queria ter visto isso e quero ver isso ainda cada vez mais nesses espaços, porque, sem sombra de dúvidas, são fonte de inspiração muito grande. Assim, aquela jacaré lá da aparelhagem de som. Nossa, isso é incrível, isso é fascinante, sabe? E com certeza merece estar também nesses espaços, sabe? E quando a gente traz esse ponto, Del, que eu acho que é super importante de trazer essa brasilidade toda para ser conhecida e tudo mais, que é uma coisa muito única, né? E aí é aquela coisa que é manual, é artístico mesmo. Em contrapartida, a gente está vindo com uma evolução tecnológica, inteligência artificial. Como vocês estão vendo isso? O Abuel pode falar melhor. Como eu disse, eu sou uma pessoa entusiasta das novas ideias, então eu acho que essa tecnologia ela tem que ser estudada, ela tem que ser falada, as pessoas têm que utilizar, mas utilizar com consciência, com responsabilidade. Eu não acho que a inteligência artificial ela vai acabar com o mundo, mas eu acho que, se mal utilizada, ela vai acabar com muitas culturas. Como, por exemplo, eu estava usando um gerador de imagem, isso recentemente, porque eu fui fazer um teste, assim, coisa de semana passada, e aí eu pesquisei, eu falei assim, gere um café da manhã, ovos e bacon. Gere um café da manhã genuinamente brasileiro. Opa, aí já apareceu um negocinho a mais ali, mas o bacon ainda estava ali e tinha umas outras coisinhas, umas frutas que eu não consegui identificar.
gere o café da manhã genuinamente brasileiro, nordestino. Aí já apareceu uma tapioca. Aí já, o negócio já foi E o ficando... bacon continuava. Bem escondidinho ali, já tava fatiado, mas beleza. Eu falei assim, tá. Então, existe uma forma que a gente consegue utilizar de forma que converse com o que é, de fato, o nosso país e todas as suas particularidades. Eu acho que é isso que a gente precisa levar de informação e de educação e de compartilhamento mesmo das ideias para essas pessoas. Porque se for utilizado assim, de forma jogada, isso pode acabar pasteurizando muitas culturas, né? Muitas formas de identidades e tudo mais. Eu sou um entusiasta, otimista, mas acho que também a gente tem alguns limites que não podem ser ultrapassados. Usar com bom senso. Eu tô com você, Del, e eu puxo um outro lado também acho que a discussão, né? O que é IA, como que a IA vai transformar o mercado. Enquanto tá todo mundo discutindo isso, a minha discussão é outra. Como que eu democratizo a IA urgente na favela, sabe? Eu sei que tá todo mundo discutindo aí se a IA vai... Cara, vai transformar, não adianta, já está transformando. Não é uma discussão. Então, como que eu coloco essa ferramenta urgentemente na periferia, assim? Porque se a gente for esperar o tempo que a internet chegou para a gente vai estar muito atrasado. Então, a minha pressa é por democratizar, é por colocar ferramentas, por ensinar essa galera a usar IA urgente, assim. Não poder esperar daqui a 5 anos a gente começar a usar a inteligência artificial, senão a gente vai ficar para trás de novo. Então, acho que essa democratização da IA é a minha pauta, assim. Eu concordo, acho que é esse o caminho mesmo, e eu vou dar um exemplo muito pessoal aqui, que é o pacote Office, né? Lá em 2007, eu estava ali aprendendo e isso me diferenciou naquela inserção do meu primeiro emprego, por exemplo, eu saber sobre. Então, eu acho que inteligência artificial é exatamente isso que você falou, assim, vamos levar isso para a galera, vamos ensinar a usar, vamos falar das possibilidades de criar, não apenas para ficar gerando coisas, porque dá para fazer programação, dá para você criar produtos, tanto que para o próprio território, que vai ali, sei lá, por exemplo, um aplicativo que vai saber que horas a sua rota do seu ônibus vai passar, ou se vai faltar água, ou se não vai faltar, ou até mesmo coisas ainda mais ousadas, né? Até mesmo uma rede social, por que não? Uma rede social, pensou uma rede social aí de favela, criada assim com o auxílio da inteligência artificial? Acho que tem muito potencial, né, nesse sentido. E eu acho muito bacana esse ponto que você está trazendo, tanto o Thiago quanto o Del, por conta de... eu vejo que é uma evolução, não vai mudar nada das pessoas, assim, esse medo de, vai substituir o ser humano, mas vai substituir quem não sabe usar. Então, quem começa antes, então, essa preocupação de colocar isso de uma forma mais consciente, assim como mudou para o Del o pacote Office em 2007, isso muda quem vai começar estando aí no mercado de trabalho junto com ferramentas de IA. Total. O que vocês têm usado de ferramenta na vida? Eu sou curiosa também, eu gosto de aprender aqui. Dá o craque nisso. Dá o nosso garoto IA. Tenho usado muito o ChatGPT e a OpenAI, assim, de modo geral, com o Sora, mas uso também muito para acelerar os processos e organizar, assim. Como eu falei, como eu acabo sendo diretor de arte, o Photoshop está sempre aberto. Então, não adianta, ele vai acabar, em algum momento eu vou abrir o Photoshop para mexer naquela imagem, para consertar alguma coisa, alguma inconsistência, até mesmo colocar algum elemento. Então, quando eu gero uma imagem, por exemplo, no ChatGPT, eu tenho um exemplo de uma arte que eu fiz dessa forma, eu coloquei uma característica que é muito única, que é a faixa da Escola Municipal do Rio de Janeiro, que é aquela faixa azul, a camiseta branca do uniforme, e aquela faixa azul. A inteligência artificial ela ainda não consegue chegar naquela faixa. E é aquela faixa que vai fazer a pessoa olhar e se identificar. Então, para isso assim que eu tento dar aquela ensinada, aquela hackeada, não sei como chamar ainda, enfim, aquela modificação ali para poder... Naturalizar. Para naturalizar. Porque eu acho que não vai acabar... não vai substituir, assim, não tem... Eu acho muito difícil não ter como, porque a criatividade, principalmente a criatividade brasileira, é algo muito específico, é algo que você não tem uma regra. Você não tem uma regra para criatividade. Isso aqui é como ser mais criativo. Se a pessoa está vendendo esse curso, não compre. Porque não vai funcionar. Existem ferramentas, mas é muito único, assim, da nossa característica como cidadão, sabe? Mas eu vejo que isso que é o diferencial, né? É ter esse olhar, essa visão crítica, como um diretor de arte, de pegar algo que acelera o seu processo de criação até uma parte. Agora, é o seu olhar de como aquilo vai se diferenciar, da forma como o outro vai olhar
e que você traz essa essência. Então, é perfeito. É onde eu vejo que a inteligência artificial apoia até um determinado momento e é onde chega o ser humano para refinar, né? Perfeito. Maravilha. A curadoria humana ali, né? O olhar humano, né? Chega um momento que a gente tem aqui o nosso momento Tecla SAP, que é o nosso megafone. A gente não liga ele para não estourar o tímpano do pessoal, mas eu vou deixar o megafone com vocês para vocês deixarem a mensagem de vocês para o mundo. Pode ser mensagem de vida, Tá bom. de algo que rege aí para vocês. E aí vou pedir para vocês assinarem para a gente ter aqui a participação fechou. de vocês. Quer começar, Del? Não. Não, né? Eu Que faz? É só falar aqui? Só falar, aquele corte bom, ó, de Boa. efeito que a gente deixa Deixa eu aqui. tirar, que aí vai ficar megafone e microfone. Nossa, deixa eu pensar. Tá. Essa parte... Vou deixar uma frase. Tem que ter o microfone? Então tá bom. Você falou tanta coisa legal sobre inspirar essa turma jovem aí. Eu acho que vocês criaram esse modelo tão legal. Boa, vamos lá. Acho que o nosso recado aqui é para as pessoas, para as mentes criativas, periféricas, não pensarem que o seu lugar é só aí onde você mora ou só aí com as pessoas que vocês estão ao lado. Ocupem os lugares, tragam sua criatividade para outros lugares. Tem muita gente querendo ouvir vocês, tem muita gente precisando ouvir vocês e precisando. Digital Favela é essa ponte entre as grandes marcas e as mentes periféricas, criativas periféricas. Então, acho que reforçando que periferia não é nicho, nicho é quem não está na periferia, e o óbvio precisa ser dito e o óbvio precisa ser feito. É isso. Muito bom. Del, quero sua mensagem aí também. Difícil pensar numa mensagem. Vamos lá. Eu acho que todo mundo é capaz de realizar coisas incríveis, mesmo que o cotidiano ele vá de alguma forma dizer ou não inspirar a gente. Mas também existe muita coisa legal, muita referência legal no nosso cotidiano. E é isso que vai fazer a gente ganhar o mundo inteiro. É essa forma única que a gente tem de enxergar o mundo. Então, se você está desse lado e você é criador, criadora, coloque sua verdade para fora, porque tudo que você precisa encontra um jeito de chegar até você, mas só no meio do caminho. Então, dê o primeiro passo, continue criando e vai dar certo. Muito bom. Vou pedir para vocês assinarem. Opa! Quer deixar um não, Ana, também? Não. Deixa. Não quero, não deixa. Vocês é que são nossos Olha, convidados. hostel. Enquanto o Del está assinando aqui, vou lembrar vocês de assinarem aí os nossos canais, se inscrever para estarem sempre sabendo das novidades, conhecerem nossos canais oficiais no @TeclaSap Podcast em todas as plataformas. Thiago também assinando aí. Del, aproveita e já fala como encontram vocês nas redes. Me siga no Pinterest, Del Nunes, ou @WendelNS. Tá tudo lá, vocês vão reconhecer logo de cara, porque né, uma imagem fala mais que mil palavras às vezes. Maravilha. Thiago, como que encontram você, o Digital Favela? O meu Instagram, tudo que vocês procurarem é Thiago, sem H, O Trindade. Thiago, O Trindade e Digital Favela. Procurem lá também, acompanhem. A gente fala que é um case por dia, já que você gosta de case, a gente Eu adoro cases. um case por dia, a gente está fazendo trabalhos sensacionais, trabalhos gigantescos, assim, com grandes marcas. Então, acompanha lá que tem muita coisa legal. Muito bom. E, Ana, como encontram você e o Pinterest? Então, eu tô como Ana Monteiro, né? Sempre tudo junto. O Pinterest está fácil de achar, gente. Se não usa ainda, use. É muita opção, muita inspiração para sua vida. Inspiração visual, busca visual. Agora estamos na época de festas, né? Vamos chegar... Tem que escolher presente, tem que enfeitar a mesa de Natal, a festa de Réveillon, tá lá tudo para inspirar a gente. E todos são bem-vindos, todas as vozes são bem-vindas no Pinterest. Mas ainda tem muita coisa antes do fim do ano aí. Temos até Dia das Crianças, tem muita coisa aí que também ajuda a buscar referência, a buscar presentes. Tem muitas coisas aí também. Sim. Muito bom. Maravilha. Agradeço vocês também que ficaram com a gente até aqui. Para deixar os nossos canais oficiais, além do A Tecla Sabe Podcast, os meus canais oficiais no @CaruFernandes, o da nossa agência no @Comunicação Cubo. Vou pedir para deixar um QR Code aqui na tela para o nosso livro também, A Tecla Sabe do Marquetês, para desmistificar essa linguagem do marketing aí para você que queira ter junto com você. Agradecer o Pinterest por mais uma vez essa collab aqui maravilhosa que a gente está nessa temporada. E obrigada, até o próximo episódio.